Existem momentos em que a vida ela nos cerca, assim como o povo de Israel, diante do mar, não tinha para onde fugir, atrás vindo o exército de Faraó. E nesses momentos, muitas vezes a nossa velha natureza ela quer se manifestar. Muitas vezes diante dos apertos da vida, das dificuldades que a vida nos impõe, os ventos contrários que se levantam, muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeitinho, e nosso jeitinho nem sempre é a maneira correta, nem sempre é baseado em princípios. Geralmente a gente quer dar aquele jeitinho para facilitar as coisas com uma boa intenção, mas como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. E o convidado de hoje, ele tem uma frase que diz o seguinte: não existe jeito certo de fazer a coisa errada. O errado é errado e acabou. Eu sou Johnny Otikir e esse é o podcast Papos de Alma, um espaço onde falamos sobre saúde mental e espiritualidade, não como inimigas, mas sim como aliadas, como uma coisa se complementa a outra. Meu convidado de hoje, ele é pastor executivo, vice-presidente da Igreja Reviver, da qual posso dizer que tenho a honra de fazer parte desde 2019, portanto é meu pastor. E meu convidado de hoje é alguém que escolheu e decidiu viver a vida cuidando de gente. Meu convidado de hoje, pastor Anísio Carvalho, seja muito bem-vindo, pastor. Muito bem, muito obrigado, Johnny, pelo convite, muito obrigado a todos que nos ouvem, nos veem, que Deus possa estar presente na vida e no coração de cada um deles. É uma honra, uma graça estar aqui presente e temos essa conversa, esse bate-papo, né, entre eu e o Johnny e com vocês aí também que vão estar nos vendo e ouvindo. Que Deus possa ter a direção de tudo isso e falar sobre alma, sobre espírito, sobre corpo, sobre ciência. Eu acho uma coisa muito bacana, muito legal. É muito presente nos nossos dias. É verdade. Uma satisfação estar aqui com o senhor, pastor. E vai seguir no formato de bate-papo aqui, certo, pastor, mas eu quero iniciar fazendo uma pergunta para o senhor, que é o que eu chamo, pastor, do seguinte... E a pergunta é, teve algum momento na sua vida, no seu ministério, em que o senhor passou por uma situação do que eu chamo dentro da ciência de colapso invisível, que é o quê? Quando a gente está funcionando por fora, mas por dentro está desabando. O senhor já passou por esse momento na sua vida e no seu ministério? Muito boa pergunta. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai chegar nessa encruzilhada, né? De por fora está tudo maravilhoso, tudo correndo bem, mas muitas vezes por dentro você não está alcançando os objetivos que você planejou, porque uma coisa é quando você vê um gigante na tua frente, você dimensiona ele, altura, tamanho, largura. Agora, o difícil é quando esse gigante está aqui dentro da mente, que ninguém vê, só você vê. E aí, meu irmão, é onde você vai ter que se virar nos 30 para poder dar-lhe uma boa de uma pedrada na testa desse gigante e derrubar. E não só derrubar o gigante, porque o grande problema, às vezes, das pessoas é que elas derrubam os seus gigantes. Sim. Porém, falta uma coisa muito importante que se a gente vê, Davi fez. A gente não corta as cabeças. É verdade. Eu já vi uma pessoa sem uma perna, já vi uma pessoa sem duas pernas, já vi uma pessoa sem braço, já vi uma pessoa sem o outro braço, sem os dois braços, mas eu nunca vi ninguém caminhando sem cabeça, nem no The Walking Dead. Eles caminham sem cabeça. E há um momento da vida da gente em que a gente está nessa situação. Eu me lembro que faz 26 anos atrás, meados de ano 2000, início do ano 2000 ali, eu sofri um acidente. E eu vinha muito bem na igreja, na minha função pastoral, cuidando de jovens, adolescentes, e tudo certo, tudo bem, tudo bacana, mas a empresa que eu estava trabalhando me cobrava muito horários. E por conta disso eu tive que abrir mão de algumas atividades na igreja e aquilo começou a me deixar... desconfortável, inseguro, e por conta disso meu pai também faleceu nesse mesmo período e eu acabei me envolvendo em um acidente, e nesse acidente eu entrei em parafuso. Aí não foi só alma, foi corpo, foi alma e foi espírito. Eu fraturei a perna em 3 lugares, meu joelho, tornozelo, entrei numa depressão. E tudo que eu queria era resolver isso. Eu não estava confortável com a vida que eu estava levando. E essa depressão, ela levou quase 1 ano para mim poder encontrar o caminho. Encontrar o caminho e sair dela foram perto de 3 anos. 2 coisas diferentes.
Totalmente diferente. Uma é você saber, outra é você reconhecer o caminho e outra é terminar esse caminho. Então eu tive que me refazer. Naquele momento eu tive que fazer uma opção em não estar mais na empresa, e aí fui trabalhar em uma outra empresa, refiz toda a minha vida, fui fazer teologia, que eu não tinha teologia, fiz teologia, e a minha vida mudou completamente. De 2000 para cá eu era uma pessoa, 2000 para lá eu era outra. E eu posso dizer uma coisa para você que nos assiste, você que nos vê: não existe problema profundo que não tenha solução. Todo problema ele tem hora para começar e hora para terminar. Agora, o processo nós podemos fazer ele ficar mais curto ou mais longo. O povo que saiu do Egito, eles tinham cerca de 40 dias para chegar na terra. Por conta de não acreditar e deixar o inimigo roubar a mente, levaram 40 anos. Eu ia falar sobre isso agora, né, pastor? Levaram 40 anos andando em círculos, ou seja, tornaram o processo muito mais complicado. A gente, né, principalmente nós cristãos, acreditamos muito nas promessas de Deus para a nossa vida, sem sombra de dúvida. Só que a promessa ela é muito linda, né, pastor? O processo, nem tanto. Exemplo, José tinha uma linda promessa, mas até que a promessa se cumpriu, levaram quantos anos? Muito tempo. 17 anos, para ser mais preciso. Exatamente. Eu acredito assim, pastor. Deus ele revela pra gente a promessa, mas ele não fala do processo. Por quê? Porque se ele falar do processo, a gente não vai querer. Eu fico imaginando, se José soubesse que, olha, você vai ser governador do Egito, mas você vai ser vendido pelos teus irmãos, você vai ser injuriado lá na casa de Potifar, você vai cair no cárcere, vai ser esquecido lá, não vão lembrar de ti. Eu fico pensando se José ia querer passar por isso, né? Meu Deus, talvez ele procuraria uma alternativa, né? Que não precisasse passar por tudo isso. Uma justificativa, como Moisés tentou, como Gideão tentou. Muitas vezes a gente faz também, muitos. Eu sempre digo que a promessa o inimigo não pode roubar. Sim. Por quê? Porque quem fez foi Deus. Exato. Então, a promessa, ela tá lá, ela não vai se mudar, não vai ter alteração. Agora, o que o inimigo pode fazer é roubar a mente. E se ele rouba a mente, meu irmão, você não alcança a promessa. Voltando aqui, o povo de Israel, o problema do povo de Israel foi isso aí. Exato. Ele deixou a mente ser roubada. A promessa estava lá. A terra permaneceu no mesmo lugar, a terra ficou lá, tanto é que esses 40 anos foi para poder gerar novas pessoas. E como é sorrateiro, né, pastor? Porque esses dias atendendo uma pessoa, até entramos nesse assunto. Tem coisas que a gente desfruta hoje que já foi motivo da nossa oração. Como eu quero aquilo ali. Hoje a gente vive isso. E tem muitas pessoas que, assim como o povo de Israel, tiveram saudade da comida do Egito. Às vezes a pessoa tem saudade da vida que um dia pediu para sair de lá. O quanto isso é sorrateiro no meio do caminho, né, pastor? É por conta, talvez, eu acredito, das lutas, né? Sim. Porque Deus não prometeu vida mansa Jamais. E água fresca para todo mundo, para nós. Ele prometeu o quê? Eu estarei com vocês todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu acredito que não é como nós vamos olhar o problema, mas a resposta que nós vamos dar ao problema é que vai definir toda a nossa caminhada durante esse processo. Porque se nós analisamos, você vê, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. Se tu perguntar, ninguém está conformado com esse mundo. Exato. 100% das pessoas Jamais. não estão. Você pode perguntar para qualquer pessoa, políticos, milionários, pobres, todo mundo não está conformado. Então, os 100% está dentro da parte A do versículo. Agora vamos à parte B. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do entendimento. Aqui já fica boa parte para trás. Por quê? Porque as pessoas não estão conformadas, mas não fazem nada para mudar. Não querem mudar o que estão vendo, nem o que estão escutando, e aí é um problema, né? Pastor, o senhor faz atendimento pastoral, o senhor trabalha com essa área de aconselhar pessoas e tudo mais. E aproveitando a temática nossa aqui, que é ciência e fé, como complementos uma coisa da outra,
Como é que o senhor distingue, pastor, a situação de em que momento que é um problema espiritual, em que momento que é um problema emocional que precisa de uma ajuda, de um acompanhamento de um profissional da área, etc. Como é que o senhor direciona isso, pastor? Boa pergunta. Quando a gente vai fazer um aconselhamento pastoral, eu começo com perguntas básicas. Sim. Né? Tudo bem? Seu nome? Quanto tempo você conhece a Cristo? O que te levou a vir fazer esse aconselhamento? E boa parte das pessoas, o problema, ele existe. Sim. É notório, ele existe. Sim. Mas são problemas assim, ó, muitos deles têm cunho espiritual, sim. Outros, o cunho ele é da vida secular, ou seja, como lidar com isso, com um e com o outro, porque um está ligado diretamente ao outro. Eu aconselho sim, muitas vezes, querido, acho que você deve fazer o aconselhamento pastoral, a parte espiritual eu vou cuidar, mas a sua parte emocional, ou seja, as emoções do seu corpo, você vai precisar realmente procurar um médico, vai ter um acompanhamento. Para que o quê? Como eu disse, nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou cuidar da alma e do espírito, mas você também precisa cuidar do seu corpo e muitas vezes é necessário sim procurar um médico para tomar alguma medicação que vá associar ao acompanhamento espiritual. Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, você é formado também consciente, pré-consciente e inconsciente. Freud disse que não era ateu ou agnóstico, porém ele reconhecia Sim. que tinha um ser supremo e ele estudou muito a mente humana. Consciente são as memórias recentes. Pré-consciente é aquela área da memória onde tem muita informação e é acessada muito rápido. Se eu perguntar teu CPF, tu tens uma facilidade de responder. Endereço, nome dos seus pais, seu nome. Ou seja, você tem ali inúmeras informações que são acessadas muito rápido. Mas o grande problema está no inconsciente, que é uma área da mente que você não tem acesso, mas que responde imediatamente numa ação no consciente. Exatamente. E aí que está o problema da pessoa. Eu sempre digo assim, pastor, uma coisa que eu aprendi é, o cérebro diante de algo que está por acontecer, ele sempre busca no passado histórias semelhantes para dar um sentido e um significado. O que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo na área de relacionamento que fica mais fácil de explicar. Sim. A pessoa saiu de um relacionamento tóxico, abusivo, etc. Na próxima vez que alguém se aproxima, vamos fazer de conta que esse alguém é uma mulher. Certo. Ela saiu daquela relação, foi muito machucada na relação, etc e tal. Talvez viveu isso no lar primário, que é tipo o pai batia na mãe, enfim. Casamento dos pais era tóxico. E o que acontece? Quando alguém está se aproximando, essa mulher aqui, ela começa a se tornar alguém reativa para inconscientemente expulsar essa pessoa. Por quê? Porque o cérebro buscou no passado qual é o histórico de relacionamento. Ruim, negativo. Então gerou essa programação. E é aqui que eu quero entrar em algo muito profundo, pastor. Por exemplo, tem alguns que nasceram em lar cristão, sim, ok. Mas não é o caso da maioria. Exatamente. A maioria vive uma vida, em algum momento da vida tem seu encontro com Cristo. Isso. Perfeito. Vamos simular aqui, pastor, que sei lá, essa pessoa teve um encontro com Cristo aos 30 anos. Certo. Só uma metáfora aqui. Uhum. Quando a gente aceita Jesus, a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram, sim, eis que tudo se faz novo. Só que é daqui pra frente? O que as pessoas desconsideram o quê, pastor? Que tem todo um passado que ficou. Não é aquilo ali que se fez novo. E enquanto a pessoa não resolve isso aqui emocionalmente, ela continua, mesmo caminhando com Cristo, mesmo sendo alguém de fé, mesmo sendo alguém de oração, ela vai continuar repetindo padrões, ela vai continuar... Ou seja, não basta só. Não. E é aqui que eu quero vai entrar na próxima pergunta daí, pastor. Por exemplo, eu gosto muito da passagem... dessa que a gente já mencionou, o povo na frente do mar, o exército de Faraó vindo atrás, dos lados montanhas, ou seja, não tinha para onde ir o povo. O texto vai dizer assim, pastor, Moisés clama a Deus. Só que daí o que me encanta é o que vem depois. O texto vai dizer, e Deus diz a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que eu aprendo, pastor? Eu queria o seu ponto de vista sobre isso. Eu aprendo que tem coisas que não dependem só de oração. Até porque eu já ouvi do Senhor, oração tem a palavra ora mais ação. Exatamente. Ou seja,
O que eu vejo na minha área, pastor? Muitas pessoas dizem assim, eu já tentei tanta coisa, sinceramente, eu entreguei nas mãos de Deus. Como se, assim, a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. O salmista vai dizer, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Só que eu vejo, e aí eu queria o ponto de vista do senhor, o que eu vejo, pastor, é uma omissão. Do tipo assim, entreguei nas mãos de Deus, agora eu não preciso fazer mais nada. Tipo, domingo eu vou para a igreja, oro, entrego nas mãos de Deus que eu preciso de um emprego e segunda-feira eu fico no sofá assistindo Netflix, achando que agora, peraí, o emprego vai vir aqui. Qual é a sua visão sobre isso, pastor? Como é que o senhor vê isso, como é que eu vou dizer, a ausência de responsabilidade das pessoas quando elas dizem entreguei nas mãos de Deus? Se nós observarmos o ser humano, ele tem uma facilidade de terceirizar tudo. Né? Tudo? Ele terceiriza tudo com uma facilidade gigante. Eu sou assim porque foi assim. Isso. Eu faço isso porque meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, ou seja, o padrão não muda. E isso não é diferente, porque às vezes quando a gente chega diante de Deus e a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, como você falou, é daquele momento para frente, mas eu não posso apagar um passado que ficou para trás. Passado de dor. De dor, de angústia, que é o que eu falei do inconsciente, aquelas gavetas da memória que você não tem acesso. E ela vai realmente responder em momentos cruciais do teu consciente, porque o nosso consciente é muito comum. Pode ter certeza, a pessoa diz assim, não, eu não quero mais isso para minha vida. É verdade. Sim. Isso, é uma verdade absoluta. Sim. Eu não quero mais isso para minha vida, e ela não quer mesmo. O problema é que ela simplesmente verbaliza, mas não faz nada para mudar. Exatamente. E aí, quando acontece uma situação, naquele momento ali, aquela situação do cotidiano, ela vai abrir uma gaveta do inconsciente que vai jogar uma ação, o que vai fazer com que ela vá lá no passado, e isso é coisa, fração de segundos. Segundos. Por exemplo, uma ira, ela tem a ira dentro dela, tá lá guardada na gavetinha dela lá do inconsciente, por fatos do passado, e aí vem orfandade, vem inúmeras situações. De repente ela é confrontada aqui, aquela gaveta abre, ela chega aqui, ela dá um tapa nas garrafas, ela chuta o balde, depois ela tem aquela reação normal. Mas por que eu fui fazer isso? Ou seja, essa é a falta da responsabilidade de nós chegarmos e assumirmos nosso papel. Por exemplo, eu faço aconselhamento pastoral. Quando eu vejo essa situação, o que eu digo para a pessoa? Querido, olha só, estar aqui comigo durante 1 hora não vai resolver seu problema. Não vai mudar a tua vida. Não vai mudar. O que eu preciso que você faça? Você vai pegar a Bíblia todos os dias, você vai ler primeiro o livro de Provérbios, que é o quê? Eu uso um termo que eu uso que é uma descontaminação da mente. Exato. Então você vai ler um capítulo por dia, você vai fazer um resumo e você vai mandar para mim, todos os dias. Associado a isso, você vai ler um livro tal, dentro do teu tempo, e vai mandar um resumo para mim também. São coisas simples de se fazer. Quem é que faz? De cada 10, 8 não fazem. Agora, de cada 10, as 2 pessoas que fazem, realmente há uma mudança significativa. Total. Então, não é simplesmente agora entrego nas mãos de Deus, deixa ele fazer, não. Oração, orar com ação. Então, eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia ela é imutável, a Bíblia não muda, e eu preciso da Bíblia. A Bíblia é referência. Eu posso ler qualquer livro, eu posso ler vários livros, tem muitos livros bons, muitos devocionais bons, inclusive o Café com Deus Pai é um baita de um devocional, mas por si próprio, não. Precisa também o acompanhamento da Bíblia, ler a Bíblia. Tem um estudo americano que eles fizeram uma pesquisa, eles separaram 8.000 pessoas e para ver como é que era o relacionamento da pessoa com a Bíblia. O estudo nem era esse, mas acabou mudando, acabou transformando, porque eles perceberam uma mudança radical na vida das pessoas que começaram a ler a Bíblia. Era quase que como um batimento. 1, 2, 3, ou seja, se tu lesse a Bíblia uma vez por semana, mesmo quando fosse no domingo, quando o pastor diz, abram a Bíblia, não tinha mudança quase insignificante. 2 vezes na semana, mudança quase insignificante. 3 vezes na semana, começava a dar uma pequena mudança. Mas o que eles perceberam é que a partir de 4 vezes, ele dava um pico gigante na vida da pessoa. Mudanças extraordinárias, como deixar a pornografia, como cuidar de si próprio, cuidar da família. Então, isso houve uma mudança. E essa mudança é o que a gente espera do cristão,
Quando ele começa a nova caminhada, eis que nova, o que é o novo? O novo é isso, eu não li a Bíblia, passei a ler a Bíblia, eu não jejuava, passei a jejuar, eu não fazia orações constantes, passei a fazer, eu não lia livro nenhum, passei a livro nenhum, isso muda a mente, que vai cair lá onde eu falei um pouquinho atrás aqui, no Romanos 12, 2, ou seja, quando eu falo na parte 2 ali, renovar pela transformação da mente, as pessoas não querem. Mas a parte C, olha que coisa interessante, todo mundo quer também, que é o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas o processo que é transformar pela renovação, aí não quer. não querem. Porque eu digo assim, queridos, ó, eu sempre falo assim, ó, diga para mim o livro que você está lendo, que eu digo aonde você vai chegar. Exato. Diga para mim o que você vê nas redes sociais e na televisão, que eu digo como é que vai ser sua mente. Com quem anda. Diga com quem andas, é um jargão. Uma máxima, conhecido, né? É uma máxima, mas é uma verdade. Sim, diga com quem andas, total. que eu te direi quem és. Total. A Bíblia fala, não sei se eu falo isso, as más companhias corrompem os bons costumes. Totalmente. Então, um momento em que você não há uma mudança na sua vida, as coisas vão permanecer iguais. Eu sempre digo assim, pastor, a mudança, as pessoas acham que da noite para o dia vai haver uma mudança assim, extremamente significativa. Eu sempre digo assim, a mudança é o jogo do progresso. 1% melhor a cada dia. E no final de 100 dias, a pessoa é 100% melhor. Com certeza. Só que as pessoas às vezes focam em eu acho muito interessante na minha área, tem pessoas que quando está buscando, entendendo como é que funciona o meu método, como é que é a consulta, a pessoa... De vez em quando alguém me pergunta assim, você garante que eu vou ter resultado? Eu não? Ué, você já pensou se o senhor vai numa nutricionista, pastor? A nutricionista vai passar para o senhor uma dieta. Como é que ela vai garantir o resultado se não sabe se o senhor vai colocar em prática? É difícil, né? O meu sogro tem 86 anos. Ele é do tipo que ele diz assim, ó, o meu sogro, vai no médico, por favor. Vai no médico, vai lá. Ele acha, na cabeça dele, ele sentou na frente do médico, teve a consulta com o médico, vai ficar melhor. Aí eu digo, não, tu tem que fazer exame, tu tem que tomar medicação. Então, às vezes as pessoas acham que num aconselhamento pastoral de 1 hora está resolvido o problema dela. Não vai estar resolvido. É muito interessante na minha área também, pastor. Algumas pessoas perguntam assim, uma consulta resolve meu problema? Oi? Deixa eu entender melhor essa pergunta. Tudo é um processo. E aí isso são raros, mas tem. Sim. Tipo assim, da consulta, pastor, de todo o que eu chamo de um neuromapeamento que eu faço do caso da pessoa, enfim, eu elaboro um protocolo terapêutico para mandar para a pessoa. Um protocolo geralmente tem ali em torno de umas 40 páginas, enfim, com coisas para a pessoa colocar em prática para treinar o cérebro ao seu estado natural, que é o quê? A ansiedade não é um estado natural da pessoa, ninguém, né? A própria Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? A Bíblia vai dizer. E o que acontece, pastor? Aí, às vezes, é raro, mas acontece. De alguém, olha, eu fiz a consulta contigo, mas não me ajudou em nada. Eu digo, fulano, você pegou o teu protocolo e colocou em prática? Protocolo? Não, nem olhou. Ou seja, as pessoas às vezes acham que é mágica, acham que... E não é? Não. Como eu falei para ti, de cada 10 pessoas que eu peço essas coisas, 8 não fazem. 2 fazem. Esses 2 que fazem... Tem resultado? Tem resultado. As 8 que não fazem, em algum momento eles vão voltar. Claro. E aí elas, pastor, eu digo assim, e outra coisa, com o mesmo problema. Exato. A mesma coisa. Porque ter problema, Johnny, não é problema. Normal. Deixa eu fazer um pleonasmo aqui. Ter problema não é problema. O problema é fazer você do problema a sua vida. Exato. Aí você sai de uma pessoa com problema para uma pessoa problemática. Exatamente. Porque eu pergunto para ela assim, querido, resolveu-se aquele problema? Pastor, ainda não. Tá, vamos lá. Tu leu o livro de Provérbios que eu pedi, porque eu acompanhei aqui, tu mandou 3 capítulos só. Não, pastor, não fiz. Tá. Tu leu o livro? Então, não, pastor, estás lendo a Bíblia? Não. Eu falei, mas como é que tu quer que mude? Meu irmão, falar comigo não vai resolver. Eu não tenho aqui eu tenho um caminho que eu posso te mostrar. Exatamente. E se você fizer esse caminho, isso eu te garanto que você vai mudar. Agora, se você não faz o caminho, como é que você quer que mude? A oração que eu vou fazer por você
Ela pode ter efeito? Pode. Pode, com certeza vai ter efeito, mas é aquele efeito para que você dali para frente você inicie. Eu até brinco, eu gosto de brincar, eu uso muito o ser humano comparado a um carro. Lúdico, né? Meu Deus, eu digo assim, querido, olha só, é igual tu chegar com um carro sem bateria, a bateria dela tá zerada. O que tu vai fazer? Bota o cara lá dentro do carro, bota a segunda marcha, vamos dar uma empurrada, o carro vai pegar, pelo menos para ti ir até o local onde tem uma bateria e comprar uma bateria nova. Mas se você ficar andando com aquela bateria daquele jeito ali, ela vai novamente te deixar na mão. É a mesma coisa, meu irmão. Se você não fizer o acompanhamento e não fizer o preparo, não tem como. Um atleta de rendimento, ele não vai chegar numa maratona em uma semana. Ele tem um processo de anos de treinamento. Anos de treinamento para chegar. Hoje, para se formar numa faculdade, são anos de treinamento. E a pessoa, então, quer abandonar a velha vida, começar a nova vida e sempre sem esforço algum. A vida não é o mar de rosa, né, pastor? Como muitos, meu Deus, né? é como diz os amigos da academia, no pain, no gain. Exatamente. Sem dor, sem esforço. Exatamente. Então, Eu sempre digo assim, ó, aquilo que é desconfortável traz crescimento. E eu acho que Deus trabalha muito nisso, pastor. Eu uso muito a metáfora da águia. sim. A águia, ela constrói seu ninho em lugares altos, coloca palha fofinha, só que embaixo daquela palha tem espinho. O bebezinho águia tá ali, em cima daquela palhinha gostosa, mamãe águia traz comidinha, é a mil maravilha. É como a gente tá na praia, na espreguiçadeira, né? Zona de conforto. Exatamente. Só que à medida que o filhotinho vai engordando, o espinho vai aparecendo ali. Ou seja, o ninho começa a ficar desconfortável. E quando o ninho começa a ficar desconfortável, é hora do bebê águia aprender a voar. E aí despenca lá de cima, a mamãe águia passa por baixo, pega, mas é ali que aprende a voar. As pessoas hoje não querem o desconforto, pastor. Não. As pessoas querem a promessa de uma vida sem sofrimento. E essa vida não existe. Não tem receita de bolo, né? Não tem. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vida a se levar em conta. Então, cada um vai ter o seu roteiro, cada um vai ter a sua forma de tocar a vida. A gente hoje é abalado por doenças psicossomáticas que estão acabando com as Exato. pessoas. Uma delas, muito comum, e que as pessoas, elas não sabem como... que tem, mas tem. Exato. Hoje o SPA Sim. atinge de cada 10, 8 pessoas. Olha só como a síndrome do pensamento acelerado, a pessoa não consegue desligar a mente. Cara que atende hoje. Eu atendo diversas pessoas com esse problema, síndrome do pensamento acelerado. Como mudar isso? Primeiro, a pessoa vai ter que realmente reconhecer Sim. que tem, porque se ela não reconhecer... Ela acha que é o normal da vida ser assim, né? Normal da vida ser assim. Não. Por quê? Porque já vem de anos isso. E aí que tá, pastor. Muitas pessoas... A ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado são duas coisas completamente assim... Caminho de mãos dadas, né? A pessoa ansiosa, ela é agitada, isso. O que leva a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Isso. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Eu sempre digo assim, ó, a ansiedade não tratada... E quando eu digo tratado, eu estou falando da raiz do problema, sim, base emocional. Sim, base emocional. Ela vai sempre evoluindo, sempre. Sim. Evolui para um quadro de depressão, para um quadro de SPA, para fibromialgia e não para por aí. Pode evoluir para um quadro de uma doença gastrointestinal e cardiovascular. O que é isso? Nós temos adrenalina, noradrenalina e cortisol sendo liberado em excesso no corpo. Uma hora o corpo grita. E eu digo assim, pastor, a ansiedade, a SPA, a depressão, todas as questões psicossomáticas é como a febre. A febre nunca foi o problema de alguém. A febre é um sinalizador do nosso corpo dizendo que tem uma infecção. Pronto. O que as pessoas fazem? Tomar um antitérmico para baixar a temperatura. Beleza, e tem que tomar. Só que se não resolver o problema que está gerando a febre, o que acontece? Passou o efeito do remédio, a temperatura sobe de novo. Ansiedade, SPA, fibromialgia, depressão é uma forma inteligente do nosso corpo se comunicar. Sim. Só que a gente não entende, a gente quer só remediar o sintoma. Perfeito. Eu uso muito essa analogia nos aconselhamentos. Eu digo assim, querido, olha só, eu uso uma forma diferente, mas chegamos à mesma conclusão. Você começa a trabalhar, de repente você está com dor de cabeça. Aí você toma lá uma aspirina, passou a dor de cabeça.
Daqui um pouco volta a dor de cabeça, você volta para aspirina, você vai procurar um médico. Sim. Em algum momento você vai procurar um médico. O médico diz assim, querido, quais são os teus sintomas? Sempre que eu trabalho. Como é que você trabalha? Eu trabalho com computador. Muito bem. Você já foi no oftalmo? Não, nunca fui. Procura um oftalmo para ver. Ele vai no oftalmo, vai lá, olha, cara, você está com deficiência aqui, você coloca o óculos, a dor de cabeça foi embora. Só que, para o ser humano, o que é mais fácil? Tomar aspirina e mascarar. Exato. Só que quando ela vai se dar conta, aquilo que poderia ter se resolvido com muito mais facilidade... Se transformou num problemão. Se transformou num problema que aí, meu irmão, aí vai ter que remar um pouco mais. Por isso que eu digo que eu gosto de fazer a comparação com um carro. Imagine um carro, o melhor carro que... Vou botar um carro aí, uma BMW. Sim. Pô, você embarca nela. Gasolina... e anda, gasolina e anda, gasolina e anda. Vai chegar um momento que vai acender uma luz amarela. O que significa aquela luz amarela? Procure a concessionária. Revisão. Mas você pode continuar tocando. Sim. E a pessoa vai continuar tocando. Aquela luz apaga. Daqui a pouco ela acende de novo. Não, eu vou depois. Não, agora eu não tenho tempo, estou muito ocupado, as minhas empresas, eu não posso agora, não vou parar por causa do carro. Continua com aquele carro andando, botando apenas gasolina, vai chegar uma hora que ele vai acender uma luz vermelha. O que significa isso? Ou você para, ou o carro te para. O corpo humano é a mesma coisa. Antes de tudo isso, dá sinais. O corpo dá muitos sinais. E as pessoas ignoram esses sinais porque a corrida da vida, ela realmente existe. Hoje é uma geração micro-ondas, 3 segundos que é tudo pronto. E não é assim que funciona. Para tudo há um processo que tem que ser observado. Eu lembro que uma vez eu fui no bombeiro pegar uma certidão para o conviver, e aí eu achei muito interessante uma frase que estava num papel desse tamanho, assim, numa A4, escrita em letras garrafais. Urgente é tudo aquilo que você poderia fazer em tempo hábil e quer que alguém faça em tempo recorde. Boa. Meu Deus, aquilo ali eu levo para minha vida. Boa. Então tudo para nós é urgente, mas por que é urgente? Porque eu não fiz em tempo hábil. Exatamente. E aí eu quero que alguém faça em tempo recorde. Eu faço palestra corporativa, pastor. E na palestra corporativa eu falo na gestão de tempo que existem 3 estados de tempo. Existe aquilo que é o quê? Importante, urgente e circunstancial. E eu sempre digo assim, quando é que alguma coisa se transforma em urgente? Quando aquilo que era importante não foi feito... Agora, alguém vai pagar o preço. É mais ou menos isso. Alguém vai pagar o preço. Eu trabalhei muito tempo em construtora, pastor, na área de compras, administração. E de vez em quando vinha alguém, olha, tem que comprar cimento para obra urgente. Eu dizia, urgente por quê? Porque esqueceram de pedir. Quando era importante fazer esse pedido. É verdade. Então, assim, essa expressão, ela é de fato, assim, muito pontual e muito maravilhosa. Pastor, hoje de manhã eu li na minha leitura matinal bíblica, eu li Atos 14, onde Paulo estava pregando em Listra, em Derbe. Eu até grifei a Bíblia é muito interessante, cada vez que a gente lê ela de novo, a gente pega coisas diferentes, né? Que a gente deixou, renova, né? Não parou para prestar atenção. E me chamou muita atenção um versículo, ali quando Paulo estava em Listra, que ele viu um paralítico. O texto vai dizer que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E aí disse para ele pegar a maca e levantar. E hoje, pastor, eu vejo muitas pessoas, eu chamo da geração mimizenta, né? Se vitimiza demais, tudo é muito, né? Eu faço um paralelo com o paralítico do tanque de Betesda. O cara estava lá 38 anos, o texto vai dizer. Chega Jesus para ele dizer, olha, o que queres que eu te faça? E era só ele dizer, Jesus não estava, ele preferiu o quê? Se vitimizar. Sim. Pois não tem ninguém que quando as águas se agitam me coloca. Jesus não perguntou nada disso. E quantas vezes a vida está fazendo isso aqui, ó? Sim. A solução, a oportunidade está à porta, mas a pessoa se vitimiza, tudo é muito difícil. Eu entendo, pastor. Eu não sei, até queria muito um ponto de vista do senhor nisso.
Óbvio que atendimento particular tem investimento. A gente sabe disso. Se a gente for ser sincero, nem o SUS é de graça. A gente paga para o SUS funcionar. Ok. E muita, assim, eu recebo, não sei, vamos dizer, uma média de 40 pessoas no meu WhatsApp todos os dias pedindo informações sobre como funciona. Ok. Das 40, 2 agendam uma consulta. E eu entendo, pastor, os outros 38 têm suas desculpas válidas. Ok? Eu aprendi ao longo da vida, porque eu, pastor, passei por um tempo onde eu não tinha dinheiro para comprar fralda para o meu filho. Sim. Eu tive a energia elétrica cortada, acabou o gás, eu não tinha dinheiro para comprar. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é nada que eu acho, não. É que eu já vivi isso. E as pessoas se vitimizam do tipo, eu queria, mas não tenho dinheiro. E tem 2 coisas que são as desculpas universais dos seres humanos. Não tenho tempo e não tenho dinheiro. Não ter tempo e não ter dinheiro, pastor, é o que o senhor falou agora há pouco. É um problema? É um problema. Mas a gente não pode transformar isso numa pessoa problemática nessa situação. E aí eu tenho vários exemplos para dar de paciente, mas eu vou dar de um, pastor, porque me marcou muito, assim, eu dei parabéns para ela. Uma senhora um dia me chamou, Dona Noemi, ela me permite falar o nome dela. Ela me chamou, quanto é que é a consulta? Assim como todo mundo faz. Certo. Passei e ela disse, olha, hoje eu não tenho, mas eu vou voltar a falar contigo. Pensei comigo, é mais uma que nunca mais vai dar as caras. Exatamente, desculpas. Falei, de verdade, falei para mim mesmo. No dia seguinte, a Dona Noemi me chama, pastor. E ela diz, eu quero agendar a consulta. Eu pensei comigo, mordi minha língua. Oh. Ela agendou a consulta e na consulta ela me contou, pastor. Ela disse assim, eu sou uma senhora de 73 anos, sou viúva, ganho um salário mínimo e pago aluguel. Pastor, eu sei que uma senhora de 73 anos que paga aluguel e ganha um salário mínimo não pode pagar uma consulta particular. Sim. Só que aí vem a expressão que eu me arrepio que ela me falou. Eu não estou nem aumentando nem diminuindo, foi a expressão que ela trouxe. Eu não permiti que não ter dinheiro me impedisse de cuidar de mim. E aí o que ela fez? Ela disse assim, eu sei fazer docinho caseiro. Eu fiz uma fornada de... Ela tinha me chamado no dia anterior de manhã. Naquele dia, dali pra frente, ela fez uma fornada de doce, empacotou, vendeu pra vizinhança, juntou o dinheiro para pagar a consulta. Aí vem aquele ditado, né, pastor? Quem quer dá um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Sim. Com tudo na vida. O senhor vê isso muito na parte pastoral, as pessoas assim, se vitimizando, se justificando, contando historinha para não fazer o que tem que ser feito. Na realidade, Johnny, as pessoas elas querem que as pessoas resolvam os seus problemas. Boa. Eu sempre digo, eu tenho uma frase, eu sou meio... Jesus, ele gostava muito de... Jesus pregava muito por parábolas. Exato. Eu uso muitas parábolas também. Mas dentro das parábolas eu também tenho uma frase que eu uso muito. Eu digo assim, quando falta vontade, sobra pretexto. Nossa, profundo. Isso é fatal. Olha só, vou usar o meu exemplo. Eu sou um cara que eu amo futebol. Sim. Eu jogo futebol desde os 12 anos. Nunca parei. Sempre, até hoje, sábado agora passado, joguei futebol. Então eu jogo futebol, faço qualquer coisa dentro do meu tempo livre para jogar o futebol. Eu não gosto de pescar. Uhum. Não gosto. Eu tinha um vizinho meu, já falecido, que uma vez ele brincou comigo e ele disse assim, meu Deus, tanta gente no planeta que gosta de pescar, veio morar do lado da minha casa um cara que não gosta de pescar. Então, quando alguém me convida para pescar, eu arrumo inúmeras desculpas para não ir pescar. Quando alguém me convida para ir jogar bola, na hora, eu consigo e vou e supero qualquer desculpa. A pessoa me convida, vamos pescar? Rapaz, está muito frio, está chovendo. A pessoa me convida para jogar bola. Mas pastor, aqui parece que vai chover. Não tem problema. A gente joga um pouquinho de chuva, é até bom, o gramado fica melhor, fica mais fácil, a bola corre mais. Ou seja, as pessoas elas têm uma necessidade de querer que os outros resolvam os seus problemas. E não dá. Cada um tem que cuidar dos seus problemas. Dentro dessa analogia e dentro dessas parábolas que eu gosto de contar, conto uma história que um dia, de tanto Deus receber as informações das pessoas, assim, meu problema. Ele pega os problemas da humanidade, juntou todos os problemas da humanidade, botou num monte lá e disse assim, agora cada um então escolhe um e vai tocar a sua vida. E aí as pessoas agora sem os problemas, tinham que escolher um, ela começava a olhar.
Não, esse aqui não, esse aqui tá, isso é muito cabeludo. Deixa eu ver esse aqui, esse tá muito difícil também. Deixa eu ver esse aqui. Não sabia que tinha gente com tanto problema, e foi jogando. Daí a pouquinho, olha, sabe que mais? Eu vou pegar o meu, porque ia embora. Vinha outro. O moral da história: cada um pegou o seu problema e saiu. Porque na realidade, o problema dos outros é sempre a gente acha que é maior do que o nosso. Então, se cada um de nós, como essa senhora, buscar uma alternativa, a gente vai encontrar, sim, uma maneira de poder colocar em prática aquilo que precisa para poder resolver sua vida. Por quê? Porque Deus, ele nos deu a capacidade de pensar, de agir e de ir avante. Nós é que não queremos fazer. Exato. Simplesmente porque é mais fácil dar desculpa do que dar resultado. Quem dá desculpa não dá resultado. Ou você tem desculpa ou você tem resultado. Pronto. As duas coisas não tem como. Exatamente. Às vezes eu pergunto assim, às vezes eu atendo muito casais. O casal tá ali na beira de uma separação. E eu digo assim, queridos, vocês vão ter que ir no retiro de casais. Ah, pastor, mas para esse retiro tem que pagar, né? Eu falei assim, não, é só o custo, querido. Ah, mas é caro, né, pastor? Tá, quanto vale o teu casamento? Quanto tem custado ficar nesse problema? Há quanto tempo vocês estão nessa situação? Então, quer dizer, teu casamento tá barato. Se você não quer lutar por ele, você quer que eu lute por você? Eu vou te dar o caminho, vou te dar a direção. No meu caso, pastor, eu sempre digo assim, ninguém vai num cabeleireiro e diz assim, olha, você pode cortar meu cabelo de graça? Ninguém chama um Uber e diz, daria para você fazer a corrida de graça? Ninguém vai num médico, pastor, particular. As pessoas têm consciência que tem que pagar pelo serviço. Sim. Na nossa área, que é a área terapêutica, há uma confusão assim. Se eu for pegar meu celular e mostrar pro senhor, pastor, o que tem de gente dizendo assim, tá? Tu cobra para ajudar as pessoas? Tipo assim, ninguém trabalha de graça. Não dá pra perguntar em que mundo tu vive. A vontade é essa. A vontade é essa. Vive? Então, assim, tudo que eu estudei não saiu de graça, tudo Imagina. Então, assim, há muito essa coisa de, nossa, achei que você ajudava as pessoas de graça. Pastor, nesse quadro, eu tenho o podcast, que é fornecido gratuitamente para quem quiser ver. Eu tenho vídeo novo todo dia nas redes sociais. Toda segunda-feira eu tenho um quadro, a partir desse ano, chamado Semeando a Esperança, onde eu trago uma reflexão bíblica para a aplicação da vida. Eu faço live, não vou dizer todo dia, mas quase todo dia, gratuitamente. Ou seja, tem 1000 coisas gratuitas que eu ofereço. A pessoa quer a consulta também. Aí não dá, né? Aí é difícil. Eu vejo que tudo isso que tu faz, ela serve também como ferramenta. Claro. Para que você possa olhar, ver tudo isso e dizer assim, não, peraí, uma parte eu preciso fazer. Porque é notório. É notório. Às vezes as pessoas estão com a síndrome da dor de dente. Exato. Ela bate uma dor de dente na madrugada, ela liga para um dentista, madrugada, não, tem que ir agora. Não, a consulta é R$1.000 para tirar agora. Sim. Não, então tá bom, vamos embora, R$1.000 eu vou pagar, porque ele tá com aquela dor de dente. Senta na cadeira, o dentista vai lá, resolve a dor de dente dele, ele desce da cadeira. Quanto é que é mesmo? R$1.000. Mas por que tudo isso? Não, vamos conversar, vamos negociar. Não tem negócio. Não tem negócio. Você estava com um problema, eu resolvi seu problema, e é aquele 1.000. Ou também quando tu vai, é muito comum, principalmente na área dos pets. Você vai lá, tá lá assim, ó. Eu achei muito engraçado. Consulta, R$150. Olhadinha, 200. Boa. Porque você chega lá e... é só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Ele olha o valor, é só uma olhadinha, como se a pessoa que está ali não se preparou. Hora de dar uma olhadinha. R$200. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Aqui cabe aquela metáfora, né, pastor? É bem antiga, né? Eu ouço isso não tem muito tempo, mas cabe muito bem aqui. Que é... Teve um problema numa máquina que ninguém conseguia consertar, chamaram XYZ, ninguém resolvia. Até, fulano resolve, chama ele. O cara passou o preço, sei lá, não lembro o valor da metáfora, mas vamos dizer aqui R$10.000, não sei. Vamos fazer de conta que é isso. A pessoa veio lá e resolveu o problema assim, ó. Foi rapidinho, ele foi lá, apertou um parafuso lá, quanto é que é 10 mil? Pô, mas 5 minutos aqui, R$10.000, cara. Ele disse, olha, 9.999 é por saber qual parafuso apertar. Apertar o parafuso foi só R$1. Pronto. Ou seja, é bem isso aí. Esquece que tem conhecimento das pessoas, que as pessoas pagaram. As pessoas fizeram pós-graduação, se especializaram.
para atender bem essa pessoa. Exatamente. E ela não reconhece isso. Exatamente. Tipo, né? agora, né? Na data que estamos gravando esse podcast é julho de 2026. Talvez você vai assistir muito tempo depois. Sim. Mas final do mês agora, pastor, eu tô indo para São Paulo fazer um curso de 3 dias. Ó, Isso não sai de graça. não mesmo. Isso, né? É 3 dias fora, é alimentação, hospedagem, passagem aérea, mais o curso Se especializando para atender para você. oferecer o melhor. Melhor, exatamente. Para oferecer sempre E as o melhor. pessoas precisam reconhecer essa dinâmica da pessoa de Exatamente. se dispor a fazer um curso, fazer um mestrado, um doutorado, uma faculdade. Ou seja, é notório que isso é pago com dinheiro e tem que ter a volta, tem que ter a contrapartida. De algum lugar tem disso. que vir, né? Óbvio, afinal de contas é uma profissão. Com certeza. Você estudou para isso. Com né? certeza. Pastor, o senhor tocou no assunto de casamento, estamos encaminhando para o final desse podcast. O senhor e a pastora Mary são casados há quanto tempo? Eu sempre gosto de brincar nessa área. Eu sou casado com a pastora Mary há 38 anos, aí foram mais 5 anos, 4 de namoro e 1 de noivado, e mais quase 8 anos que eu corri atrás dela tentando conquistá-la. Então, Ou seja, quase a vida inteira. quase uma vida inteira. E, pastor, o que sustentou o seu casamento nos momentos mais difíceis do casamento, do ministério? O que o senhor percebe que... Na sua visão, é aquela velha história assim, é uma pergunta metafórica, mas Sim. qual é o segredo para isso, sustentar tanto tempo? Então, o casamento, ele é negar-se a si mesmo Sim. para ver seu cônjuge feliz. O segredo é esse, é você negar-se a si mesmo. É você fazer coisas que naturalmente você não faria para você, mas que você faz para poder ver o seu cônjuge feliz. Eu e a pastora Mary, nós somos avesso um do outro. Totalmente avesso. Dia e noite. Dia e noite. A única coisa que nós somos iguais, 100%, é que ambos gostam de viajar. Se eu chegar agora para a pastora Mary e dizer assim, amor, final de semana aí eu não tô na escala, vamos viajar, ela vai dizer assim, de pé, de bicicleta, de ônibus, de caminhão. Tô com a mala avião, pronta. Vamos arrumar a mala e vamos viajar. Ela nunca disse não. Agora, olha só. Eu gosto de quarto escuro para dormir. Breu, que eu não enxergue um dedo. Ela gosta de meia luz. Como conciliar, né? Como conciliar isso? Outra coisa, eu gosto, ar-condicionado, 23 graus no verão. 23 para mim tá ótimo, excelente. Ela gosta de -4, -10. Ela gosta de ver estalactite no teto. Eu não. Então, como conciliar se nós dormimos na mesma cama, no mesmo quarto? Eu tenho uma facilidade, que aí é que está o segredo. Eu tenho uma facilidade de dormir gigantesca. Eu deito na cama, para dormir, eu durmo. Você não conta até 20. Meu pai era assim, meu pai Sim. dormia muito fácil. Eu também durmo muito fácil. Então a gente vai dormir. Eu deixo o quarto tudo escuro. Aí ela começa do meu lado assim, ó. Amor? Aí vai aumentando a voz. Amor, amor. Pronto, ela vai... Sabe que dormiu. Bota o ar-condicionado no -4, bota a luz, a meia luz. Por que eu gosto de dormir com 23 no verão? Porque eu não gosto de dormir com muita roupa. Eu não gosto do inverno. Então, eu durmo praticamente só com um shorts pequeno tal, e um lençol por cima. Ela não, ela gosta de pijama, e aí bota um edredom, então ela gosta bem frio para poder fazer jus e botar o edredom. Eu não costumo acordar na madrugada, raramente eu acordo, mas lá uma vez ou outra eu me acordo assim, tipo 5 horas da manhã, eu acordo assim, ó. Aí eu vou olhar o quarto todo estralando, o ar-condicionado em -3. Claro que -3 é brincadeira, né? Mas 16 graus que eu já vi menos. E aí e ela lá, ó. Em outro planeta. Em outro planeta, dormindo bem, barbaridade. Aí eu vou lá, boto de volta para 23, boto de volta o quarto escuro, e de manhã quando ela acorda, ela, mas o que mudou isso aqui? Mas assim a gente se resolve. Outro exemplo, eu não suporto de ir em mercado fazer compra. Não gosto. Mas 99,9%, quem vai no mercado... Tá pela rua, resolve. Sou eu. E eu só vou em 2 mercados em Itajaí, que são os mercados que eu sei onde está toda a mercadoria. Sim. Então eu entro lá, compro. Mas quando eu vou com ela, eu vou em qualquer um e fico o tempo que ela quiser. Não gosto de ir em shopping. Não gosto. Agora, para mim, é muita gente... Mas quando ela vai e que ela quer que eu vá junto, eu vou, e é como se eu fosse jogar bola. Eu não me importo, com tempo, com qualidade. Olha, com tempo, gosto que ela compre. Às vezes ela não gosta de comprar, mas eu forço ela a comprar. Eu sou um marido que gosta de abençoar a minha esposa. Tá aí, maridão? Pega essa aí, ó.
eu faço Pix para minha esposa. Por incrível que pareça, hoje, quando eu vim para cá, ela falou para mim assim, amor, não, podes emprestar teu cartão? Emprestar meu cartão? Que emprestar? É nosso. Pega, leva, usa, fica à vontade e tal. Deixei com ela. Então é bem tranquila a nossa relação. Outra coisa, ela gosta de comida grelhada, eu gosto de substância, eu gosto de buchada, ela não pode nem ver buchada, eu gosto de rabada, ela gosta de comida grelhada com salada, ou dificuldade, ela gosta de programa de culinária, eu gosto de UFC, ela gosta de filme de Natal. Esqueceram de mim? De janeiro a dezembro, tem um canal, eu nem sei qual é o canal, porque eu queria que aquele canal não existisse na TV fechada, mas tem um canal lá que passa filme de Natal de janeiro a dezembro. E eu já sei quando ela assistiu. Natal o ano inteiro? Meu Deus, Natal o ano inteiro. Eu gosto de faca na bota e sangue nos olhos. Tropa de Elite 2. Então a gente é muito diferente, mas as nossas diferenças é para nos unir, não se nos complementam. separar. Ó, por exemplo, cinema. Eu não sou muito de cinema, mas eu vou com ela, Então nós chegamos num acordo bacana. Por quê? Porque quando eu sento naquela poltrona do cinema, irmãos, eu disse para vocês que eu durmo rapidinho. Então eu sento lá para assistir o filme, por melhor que seja o filme, com 5 minutos do filme eu estou dormindo. E aí eu disse para ela, se tu não te preocupar comigo dormir, tô aqui no cinema toda semana, Sim. Não tem problema nenhum, tranquilo, ela come pipoca e eu durmo. Perfeito. Depois, em algum outro tempo, eu vou assistir esse filme de novo. Tem uma frase que diz o seguinte, né, pastor? Aquilo que é combinado não custa caro para ninguém, Pronto. né? É muito sobre isso. Tem uma frase que eu gosto, pastor, de casais, que é o quê? Não é sobre o quanto são compatíveis. Sim. Né? Muitas pessoas se separam, a gente não era compatível. Não, peraí. Não é sobre o quanto são compatíveis, mas sim como administram as incompatibilidades. Exatamente. Então, o que o senhor trouxe aqui de exemplos, se encaixa muito bem nisso aqui. É bem isso mesmo. Se encaixa completamente. Então, assim, não tem a ver, nós somos 100% compatíveis. Não. Essa coisa de tampa da panela de... Não, peraí. São como a gente consegue adaptar tudo isso. Exatamente. Olha, você gosta disso, eu gosto disso. O que a gente vai fazer? Um dia a gente faz isso, você faz cara de paisagem, um dia a gente faz aquilo e eu faço cara de paisagem. O que eu vejo nos casamentos é assim, ó, quando o casamento tá bom, que é o início, Sim. que é a fase pós-namoro, aí chegam ao casamento, tá bom. Então, uma toalha em cima da cama não é problema, um chinelo virado não é problema, um copo sujo não é problema, uma casa semi-arrumada não é problema. Por quê? Porque está tudo muito bem, é fácil de lidar. É leve. É leve. Eu sempre digo assim, ó, quando eu uso o exemplo do casais, eu uso o exemplo de um barco de pesca. Sim. Ele sai para pescar. Ele pega ali um barco de 80 toneladas, ele pega 70 toneladas, mas ele vem num mar de almirante. Eu fui marinheiro, mar de almirante é aquele mar manso. Sim. Céu de brigadeiro, mar de almirante. Exato. O barco vai com 70 toneladas devagarzinho, vai, e chega ao seu destino no porto. Pronto. Bacana, tá tudo legal. Agora, o mesmo barco vai sair fazer a pesca, pega as mesmas 70 toneladas, só que agora o mar está revolto. Se ele insistir e ir com essas 70 toneladas, ele vai naufragar. Perfeito. Então o casamento é a mesma coisa. Ele começou bonito, bacana, só que chega um momento em que não há esse ajuste, não há essa renúncia, ou seja, cada um quer olhar para si próprio e quer resolver os seus problemas, esquecendo que ele mora com outra pessoa. O orgulho. O orgulho é difícil. Eu percebo isso, eu faço muitos casamentos, eu sempre falo, o vinho do perdão, ele tem que ser exercido todos os dias, porque se relacionou, vai ter que perdoar. Com certeza. E quando a gente começa a ter essas divergências, cada um olha para si próprio e não pensa mais no outro, sabendo que você casou com uma pessoa imperfeita, como você é imperfeito, eu sou imperfeita, minha esposa é imperfeita. Se nós não olharmos para nós mesmos e mudarmos, cada um mudar a natureza, nós não teríamos esses 38 anos de casado. Eu sempre pergunto assim, às vezes o jovem fala comigo, ai pastor, eu estou pensando em casar. Eu digo assim, para que tu quer casar? Exato. Eu quero casar para ser feliz. Motivação. Eu já digo, nem casa, meu querido. Esquece. Se tu quer casar para ser feliz, esquece, porque casamento não traz felicidade para ninguém. Ainda assim, tá, por que a gente casa então, pastor? Você vai casar para fazer o seu cônjuge feliz, que aí você consegue. Porque se você fizer o seu cônjuge feliz, ele vai te fazer feliz também. Eu sempre falo assim, né, pastor? O problema da pessoa sair de um relacionamento e ir para outro é que ela vai junto.
pro outro. Esse que é o grande problema. Pronto, você leva a bagagem toda. Exatamente. Pastor, se o senhor pudesse olhar para a câmera e deixar uma mensagem final para quem vai assistir, não sei se dezenas, centenas ou milhares ou milhões de pessoas. Pessoas que talvez estão desesperançosas, pessoas que estão querendo desistir, pessoas que estão passando pelos vieses da vida. Qual seria a sua mensagem para essas pessoas, pastor? O conselho que eu dou a você, primeiramente, querido, procure uma igreja que possa te mostrar um caminho. E logo em seguida, não demore a fazer isso. Procure um profissional como o Johnny. Por quê? Porque existem situações que você vai resolver com Deus, Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida, mas se você tiver alguém que possa te direcionar para isso, vai ficar mais fácil. Eu sempre uso o exemplo da academia. Sim. Você pega um profissional, uma pessoa que faz academia, ela fazendo academia sozinha, ela vai lá, claro, tem o primeiro atendimento, a pessoa faz as medições e passa para ela um roteirinho. Ela vai seguir aquele roteiro na risca. A outra pessoa, ela vai procurar um profissional da área. Personal trainer. E vai fazer apenas 3 dias por semana, enquanto que o outro vai fazer 5 dias na semana. Sozinho. No final de um ano, se você colocar as duas pessoas lado a lado, você vai ver uma diferença gigantesca. Porque nada melhor que você ser acompanhado por um profissional quando a sua caminhada está com problema. Existem pessoas que não vão precisar desse profissional, mas existem situações na vida da gente que nós vamos precisar, sim, de um auxílio. E aí é que entra as pessoas como o Johnny, que são pessoas que estudaram para isso, têm conhecimento e podem fazer com que a sua caminhada, o seu processo seja mais rápido. Você não vai abrir mão de Deus de forma alguma. Deus é Deus. Soberano. Nada substitui Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela é imutável, mas a aplicação da Bíblia, ela pode se mudar sim. Olha só, Johnny, se Jesus, Vamos cair no campo da suposição. Vamos que Jesus não tivesse vindo ainda. E ele viesse agora, sim, por essa época. Você acha que ele ia pegar um barquinho, ia sair no mar para ficar falando de lá para que o vento levasse a voz? Certamente que não. Ele usaria microfone Shure, ele usaria o que tem Instagram para poder divulgar. Por quê? Porque é a aplicação. Da mesma forma, se você pegar um profissional da área para aplicar esse conhecimento que ele tem aliado à Bíblia, você vai voar. Você vai voar, você vai tornar a sua caminhada mais segura, mais fácil de lidar. Por quê? Porque existem situações que você não vai conseguir resolver sozinho, queridos. Eu sempre digo uma coisa, eu sempre digo assim, para você abrir uma porta, você abre sozinho a hora que você quiser. Agora, para você fechar essa porta, você não fecha mais sozinho. Você vai precisar de ajuda. Perfeito. E é nessa hora que tem Deus, mas tem as pessoas especializadas como o Johnny aqui. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, amém, pelo trabalho que você faz, porque muito auxilia as pessoas a se encontrarem nessa caminhada com Deus. Então, Johnny, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui, por o senhor tirar o seu tempo na sua agenda, que a gente sabe que é tão corrida, por estar aqui, compartilhar seu conhecimento, sua fé, sua sabedoria. Eu fico muito grato de verdade por isso. Se você é da região, estiver passando por ela e deseja ver o pastor Anísio ministrar a palavra, pesquisa lá no Google, no Maps, no Waze, Igreja Reviver Itajaí, faça uma visita lá. Temos cultos no domingo, 9 da manhã, 17 horas e 19h30, e toda quinta-feira também às 20 horas, pastor? 20 horas. Vocês serão bem-vindos lá, não é verdade, pastor? Muito bem-vindos mesmo. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Esse foi mais um episódio de Papo de Alma, espero que tenha falado ao seu coração. Deus abençoe, queridos.